Vídeo novo no canal e hoje eu quero trazer mais uma resposta aqui a um comentário da nossa audiência. Comentário bem interessante, inclusive é um assunto que é bem bacana para você que está tentando potencializar, aumentar, investir em patrimônio, né? Patrimônio imóvel, ou talvez pense em investir em ações, ou tem essa dúvida. O que eu faço? Eu tenho um recurso aqui, eu quero fazer uma alavancagem, eu quero potencializar, eu quero ganhar mais dinheiro. Eu invisto em imóvel, eu invisto em ações, mercado financeiro. O que eu faço? Deixa eu conversar com você um pouquinho sobre esse comentário que é muito valioso e eu quero trazer aqui. Eu respondi lá, mas também achei por bem trazer em forma de vídeo para que você possa entender um pouquinho mais sobre esse comparativo. Se você não me acompanha ainda, eu te convido a se inscrever no canal, a ativar o sininho para poder receber mais conteúdo sobre consórcios. Essa ferramenta que tem ajudado muitas pessoas a potencializar o seu investimento, a maximizar, né, os seus ganhos, a diversificar a sua carteira, a alavancar os seus ganhos, o seu dinheiro. E eu quero falar com você sobre estratégias, como você pode utilizar essa ferramenta a teu favor. Esse vídeo em específico é uma resposta, então, a esse conteúdo, a esse comentário, que eu tive uma gravação de um conteúdo que falava sobre uma carta de R$ 1 milhão, que você contratava o plano, que você construía as casas, depois você vendia as casas, locava as casas, e esse vídeo ele gerou algumas dúvidas, algumas divergências de opiniões, e isso está tudo bem, né? Cada um pensa de uma forma. E esse assunto aqui em específico é bem interessante, eu quero trazer para você. Como eu te falei, se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, porque esse canal ele serve para que você possa entender um pouco mais sobre o consórcio como uma ferramenta. Ele não serve para te vender nada, ele serve para te informar, te trazer luz sobre esse produto que muitas pessoas estão falando por aí, utilizando, aproveitando, e talvez você esteja perdendo uma oportunidade. Eu sou Andrés Barilotto, sou especialista em alavancagem patrimonial e diversificação de carteira através do consórcio imobiliário, e eu quero trazer para você essa resposta aqui então desse comentário. Então, para que você possa ter clareza, tá? Não importa se você assistiu ou não assistiu, eu quero repetir aqui, se assistiu ou não assistiu o vídeo, né, em questão desse comentário, eu quero repetir para você. A ideia lá que eu trouxe é você contratar uma carta de R$ 1 milhão, onde você paga pouco menos de 3 mil por mês de meia parcela até a contemplação. Depois que contempla, você tem o terreno ou não tem. Você pode, se tiver o terreno, pode só construir. Se você não tiver o terreno, pode comprar um terreno e construir casas. Eu fiz lá o exemplo de construir 4 casas. Você pode depois individualizar as matrículas, vender cada casa, né? E aí levantando um capital, ter um ganho sobre essas vendas, ou simplesmente locar esse imóvel, o aluguel, pagar as parcelas, pagar parte das parcelas. E essa foi a ideia. E eu tive um comentário aqui que, de novo, foi muito legal essa ideia, porque são duas visões diferentes. E é isso que eu quero mostrar para vocês. O comentário foi o seguinte, ó. Aí você pega 1 milhão, constrói as casas e aluga. Ela fala assim, tá maluco? Aí eu entendi, né? Não é eu que tô maluco. Tá maluco a estratégia, né? E o tempo de construção, vou tentar entender aqui o contexto, tá? Porque tem tudo meio junto aqui os comentários. E o tempo de construção, eu imagino que ela está falando, tem todo o tempo de construção, claro, fazer 4 casas no mínimo, né? Não são casas muito grandes, mas no mínimo demora 1 ano, né? Para você até ficar pronto, até começar a gerar renda, então tem tudo isso, tem que considerar exatamente. Pega esse 1 milhão, aprende a operar opções com 1 milhão, você gera 20 mil por mês, com uma taxa de 2 a 2,5 ao mês, então dá algo em torno de 20 a 25 mil. No primeiro ano você já tem 1,2 milhões. No segundo já tem 1,5 milhões. No terceiro você já praticamente dobrou seu dinheiro. Não faz sentido construir e depois ainda esperar para vender. 1 ano de construção, se tudo der certo, depois mais 1 ano para vender todas as casas. Em 2 anos você já fez esses 1,4 milhão e sem o seu dinheiro estar engessado. Então assim, por que eu respondi, né, o comentário da Lucilene, e achei muito legal isso, e eu quero deixar você à vontade para você comentar quando você tem alguma dúvida ou também tem uma opinião contrária. Nós estamos aqui para, de forma bem aberta e respeitosa, conversar de visões diferentes. O que nós temos que entender é o seguinte, não existe uma forma única hoje de você investir o teu dinheiro, não existe uma única forma, não existe uma forma certa. Existem estratégias diferentes e aqui eu estou trazendo uma visão e ela traz outra visão. O primeiro ponto que eu tenho que pontuar aqui, que eu trouxe para ela também, é que na estratégia que eu falo, nós não temos R$ 1 milhão. Que ela fala o seguinte, você pega esse R$ 1 milhão, aprende a operar em opções, com 1 milhão você gera 20 mil por mês. Eu concordo com isso. Se você tem R$ 1 milhão, você pode pegar esse capital, colocar lá nas operações e fazer operações e gerar até mais do que isso, né? Até mais do que 20 mil por mês. Concordo com isso. A questão é, no consórcio você não tem. Eu estou trabalhando com a alavancagem. Então
Então esse é o primeiro ponto. Mesmo que você seja um investidor, né, que tenha uma condição hoje, você pode utilizar o consórcio para alavancar. Então a estratégia não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque no meu caso aqui eu estou mostrando uma forma de você alavancar. Se você tem, mas não quer gastar, ou se você não tem, para você construir um patrimônio milionário, começando a pagar 3 mil por mês. Nesse caso ela fala aqui, você tem que ter o 1 milhão para poder operar, e tá tudo certo. Não existe certo ou errado. Existem duas estratégias diferentes. Uma, algumas pessoas vão se identificar, outra, outras pessoas. E, de novo, tá tudo certo. Continuando, ela fala o seguinte, você pega 1 milhão, aprende a operar. Esse é o segundo ponto. Não é qualquer pessoa que vai pegar e vai sair operando na bolsa de valores, em opções, enfim, trader, criptomoeda, enfim. Você tem que ter um conhecimento profundo sobre isso. Não é nem básico, é profundo. E o consórcio não. O consórcio tem que ter um conhecimento básico do mercado e como funciona, mas ele é mais seguro nesse ponto. Você tem que considerar o risco da operação. E claro, eu acho que no outro comentário que ela colocou aqui, ou na resposta, da minha resposta, né? Ela comentou aqui que quanto maior o risco, maior o retorno. E, logicamente, nós estamos, de novo, com duas estratégias diferentes. Uma, você não tem riscos, por exemplo, consórcio. Qual que é o risco que você tem com consórcio? O risco que você tem com consórcio é não ter liquidez, ou seja, você não sabe quando vai contemplar, mas vai contemplar. Agora, o risco de uma operação, um trader, por exemplo, você pode abrir o dia com 1 milhão e pode terminar com nada, ou pode terminar com 2, mas você tem que estar ciente disso. Quantas pessoas que já perderam dinheiro no mercado financeiro por conta disso? Então, assim, não é todo o perfil, a clareza que eu trouxe na resposta é esse, não é todo o perfil que vai se adequar com a minha estratégia e nem com a dela. São coisas diferentes, são para pessoas diferentes, perfis diferentes. E eu ainda vou um pouco além. Você não precisa ser ou um ou outro. Por que não faz os dois? Porque não faz um pouco de operação e um pouco de consórcio. Faz um consórcio um pouco menos, opera com um pouco menos. Então, alavanca com o consórcio. E aí você faz a estratégia de vender os imóveis ou vende a sua carta, pega o dinheiro e aí você faz operações. Muitas pessoas, inclusive eu não faço operação direta. Mas eu uso o consórcio para alavancar meu dinheiro, para daí pegar esse dinheiro e fazer outros investimentos. Então você que gosta de operação, de fazer trader, você pode usar o consórcio para uma alavancagem. Por exemplo, você pega uma carta de 1 milhão de reais, que é o exemplo daquele vídeo lá, paga 3 mil por mês, é menos que isso, mas vou arredondar. Pagou 10 meses, pagou 30 mil. Você contempla no sorteio, nós te compramos a carta por 200 e poucos mil reais, tá? Depende do crédito liberado. Então você pagou 30, agora tem 200, sobrou 170. Pega esse dinheiro e faz operações. Usa o consórcio, entenda que o consórcio é uma ferramenta. Mas o que eu quero trazer é o seguinte, que sim, você tem que considerar que tem o tempo de contemplação, você tem que considerar que você tem o tempo de construção dos imóveis, tem toda a burocracia, tu vai ter taxa de administração de aluguel se você colocar imobiliária, você vai ter dor de cabeça se você for alocar direto, eu não aconselho fazer isso. Você tem que entender que o teu negócio não é alocação, o teu negócio é investir e botar para alguém administrar. Então tem todos esses pontos que você tem que avaliar. Eu não entrei nesses detalhes porque o vídeo já ficou longo, senão vai ficar muito grande. Ao ponto que se você não tiver 1 milhão, o que ela está sugerindo aqui não faz sentido nenhum, porque você não tem como contemplar o consórcio e pegar 1 milhão diretamente. Tá? Você tem algumas operações que você pode fazer, de capital de giro, essas coisas todas. Algumas empresas permitem alienar um próprio imóvel, outras você tem que fazer um compra e venda de um bem que seja de um familiar, né, de confiança, ou enfim, um reembolso do que você já comprou. Existem algumas formas, algumas particularidades que você pode usar. Mas, via de regra, você não pode comprar, você não pode pegar o dinheiro. Você tem que comprar um bem, ou fazer uma construção, ou fazer uma reforma. Tá? Então, isso tem que ficar bem claro para que você possa entender que não é simplesmente fazer um consórcio, contemplar, pegar o dinheiro e fazer o que quiser. A não ser que você venda a carta, e aí você pega o teu lucro, e sim, você faz o que você quiser. Tá? Então, nesse caso específico, eu quis trazer esse conteúdo, esse vídeo falando desse comentário, porque eu achei muito legal o comentário dela. Eu respeito o comentário dela porque são visões diferentes, são estratégias diferentes. E eu também acho, eu sou um perfil mais ousado, né? Um perfil um pouco mais agressivo. Eu aceito, né, um pouco de risco, mas nem todo mundo, a grande maioria não aceita. Então, quando você fala em perder dinheiro no mercado financeiro, as pessoas não vão dar o passo. Por isso que você tem que considerar o consórcio como uma ferramenta segura e rentável para você investir. Né? De novo, o vídeo que gerou todo esse comentário, ele refere-se a uma carta para você construir imóvel, para você ou vendê-lo na frente, o imóvel, ou você alugar o imóvel e o aluguel pagar a parcela. Essa é uma estratégia. Mas você também pode fazer uma carta só para você vender a carta,
ter um lucro, então uma alavancagem financeira e a partir disso fazer outros investimentos. André, você usa essa estratégia? Sim, uso as duas. Tanto para construir imóvel, para comprar imóvel e deixar ele locado e aí gerar aluguel, como para vender a carta, que é o que eu mais faço, vendo a carta, pego o lucro e aí faço novos investimentos. Por exemplo, eu pego o lucro, eu atendi um cliente esses dias que tem essa estratégia de fundo imobiliário. E a intenção dela era pegar os dividendos do fundo, fazer consórcio para quando eu contemplar, vender a carta, pegar mais lucro e colocar no fundo. Por consequência, ter mais dividendo, com esses maiores dividendos, vai fazer mais consórcio, e eu também faço isso. Então eu vendo as minhas cartas, uma parte eu coloco em fundos imobiliários, eu aumento meus dividendos, com os dividendos eu pego ele, e atualmente eu só reinvisto, pego de outra fonte para mim fazer meus consórcios. Mas a intenção é pegar o dividendo, fazer novos consórcios, e aí ficar retroalimentando esse processo de aumentar as cartas, que contemplando, vendo elas, boto em fundo imobiliário que gera dividendo, que eu pego esse dividendo, invisto em mais cartas, assim eu vou crescendo meu patrimônio sem tirar dinheiro do meu bolso. São estratégias diferentes, tá? Uma tá certa, a outra também tá certa, tem que ver qual que você se adapta melhor e qual que é mais adequada para o teu perfil e para o teu objetivo, tá certo? Então eu quero aqui deixar o meu muito obrigado pelo teu comentário, Lucilene, e também a todos que têm comentado, fiquem muito à vontade para deixar suas ideias, sempre num tom respeitoso, tanto a minha resposta como os teus comentários também, porque são opiniões diferentes, tá certo? Você vai estar certo dentro da tua estratégia e da tua realidade, e nós aqui trouxemos experiências dos nossos clientes. São 6 anos trabalhando com isso. Então não é um achismo, nós não achamos nada aqui, a gente traz com evidência. Quando nós tivermos esse entendimento, essa maturidade, as nossas conversas vão ser muito legais e essas trocas vão ser bem positivas, tanto para nós, que vamos aprender mais, assim como para vocês também, que vão ter mais conteúdos de qualidade, e essa é a nossa intenção aqui no canal. Então quero te convidar mais uma vez a se inscrever no canal, a ativar o sininho e me ajudar a compartilhar esse conteúdo, porque eu tenho certeza que mais pessoas precisam entender esses comparativos, essas ideias, essas estratégias para tomar as melhores decisões. Eu espero vocês nos próximos vídeos.